E o hino nacional brasileiro, ele é considerado por muitos músicos internacionais como um dos mais belos do mundo. Mas aqui no Brasil, o que nós observamos é que muitos brasileiros não conhecem a letra do hino e nem entendem a mensagem desse hino. E como é que poderíamos explicar isso aí? Olha, eu acho que nem Freud explica, entendeu? Porque nós gostamos de ser brasileiros, eu acho que a maioria do povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo honesto, tirando esses 10% aí que está sujando a nossa história, né? Mas a grande maioria são de pessoas honestas, trabalhadoras, que deveriam se orgulhar em ser brasileiros, né? E deveriam saber de quais salteados sobre essas coisas da nossa terra, né? A música do hino, realmente, você falou, é considerada por músicos internacionais, pessoas que entendem da música, como uma das mais belas que existe no mundo, né? Tirando a Marselhesa, não sei que lá, alguma outra assim, mas é considerada uma composição belíssima, né? E junto com a letra do Duque Estrada, formou-se assim, uma obra-prima genial, que eu acho que o brasileiro sabe cantar o hino do seu time, não sabe cantar o hino nacional. Quando sabe cantar o hino nacional, não sabe o que é que está cantando, né? Vai perguntar, faz uma pesquisa entre o povo, vai perguntar o que é impávido colosso, o que é do que a terra mais garrida. Eu acho que muito pouca gente vai entender o que quer dizer essas palavras, né? Você comentou, né, sobre o hino dos times, né, de futebol. Quando nós falamos, então, de futebol, nós percebemos que muitos brasileiros se unem, se dizem patriotas, né? Por que é que isso não acontece em situações sérias? Como, por exemplo, quando a gente fala em trazer mais justiça para o país, menos desigualdade para as pessoas. Então, os problemas sociais nós temos e estamos tentando resolver. Mas quando eu falo em termos da seleção brasileira, eu me reporto à Guerra do Paraguai, por exemplo. A guerra que o Brasil teve que ir para uma guerra externa. O Brasil teve que ir lá no Paraguai, teve que defender suas terras e entrou na Guerra do Paraguai, né? Então, os grandes heróis nessa época eram o Almirante Barroso, o Almirante Osório, era o Tamandaré, né? O próprio Duque de Caxias, né? Eram os grandes mitos, os grandes heróis da nação nessa época, né? Tanto que o Duque de Caxias, quando lá na Batalha do Itororó, que pediu para o corneteiro tocar o hino, e falou, tirou lá a espada e siga-me quem for brasileiro, né? O Brasil se comoveu com isso, os escravos largaram as lavouras, se apresentaram com suas foices, suas enxadas, os filhos de dono de engenho, dos fazendeiros se apresentaram também, mulheres se apresentaram para a briga, houve uma comoção nacional muito grande, a autoestima do brasileiro estava lá em cima, querendo defender sua terra, né? Então os grandes heróis eram esses comandantes do exército, né, os militares. Mas hoje nós não temos mais guerras externas, né? Então ficou transferido, eu posso analisar dessa forma, nos campos de futebol. Porque aí sim, nós vamos guerrear agora contra a Argentina, o Paraguai, não sei o que, Chile, Alemanha. Essas seriam tipo uma guerra, e parece uma guerra mesmo. Certo. Porque desfraudam-se bandeiras, jogam-se rojões e cantam-se hinos de guerra, né? É um sentimento unido do povo brasileiro, que aí sente aquele orgulho de ser brasileiro. Quando tem uma vitória, então, você vê como é que a comemoração é forte, né? Isso mesmo. Falando então agora de análise da letra do hino. Pelo hino, nós retomamos então alguns temas de relevância social para o nosso país. Como que nós poderíamos analisar, como é que você analisa o trecho que diz que a pátria amada é a mãe gentil dos filhos deste solo? Então, foi essa parte aí que mais assim, me tocou quando eu estava analisando a letra. Essa parte me tocou profundamente, tanto que eu tenho até o título do livro é A Pátria Amada, né? Porque a gente vê tantas crianças, né? O livro, a letra do hino diz, né? Mãe gentil, né? A pátria, como a pátria sendo a mãe gentil de quem nasce nesse solo, né? Dos filhos deste solo. Então, o que é ser uma mãe gentil, né? Uma mãe gentil é aquela que dá educação, que dá colégio, alimentação e por aí vai, né? Que disciplina, etc. E a gente vê no Brasil hoje em dia, as coisas não estão acontecendo, tem muita criança aí desnutrida, muita criança passando fome, muita criança na violência, né, em certos atos negativos, né. E aí uma das personagens lá do meu livro, a Paula, chega e pergunta, então o hino é uma mentira? Olha que pergunta, né.
Aí o tio Pedro, que é o que explica, falou, não devemos vê-lo dessa maneira, nós temos nossos problemas sociais, mas a gente está tentando resolver, todo mundo tem seus problemas sociais, mas cabe a nós, os brasileiros, a gente fazer um esforço para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então, analisei nesse trecho aí que o Duque Estrada foi muito feliz em colocar, porque ele idealizou uma posição, né? E essa posição que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que tentar conseguir, né? Fazer do nosso Brasil que ele seja realmente uma mãe gentil para os filhos deste solo. Isso. E o hino é também um convite à consciência ecológica? Claro, o hino fala muito dessa parte, né? Do que a terra mais garrida, do que a terra, do deitado eternamente em berço esplêndido, o berço esplêndido, né? Que é? Nossas terras são esplêndidas, né? A Amazônia que é esplêndida, as cataratas do Iguaçu, as praias carioca, as praias de todo o Brasil, né? Quer dizer, então, e ele coloca essa eternamente. Essa eternamente é uma palavra muito forte, né? É uma palavra que já vem com a carga muito forte. Para ser eternamente, a gente vai ter o quê? Tem que conservar. Senão a gente vai perder até o sentido do hino, né? Se a gente começar a deixar as Amazonas subirem, as praias começarem a ficarem poluídas, os rios poluídos, não vai ser mais eternamente esplêndida nossas Isso. terras. Mas pegando um gancho aí da sua fala, esse deitado eternamente em berço esplêndido, ele é entendido, ele é analisado por algumas pessoas com o ócio, com a preguiça. E isso é verdade ou é uma interpretação equivocada? Totalmente equivocada. Quando ele fala deitado eternamente em berço esplêndido, ele está se referindo à posição geográfica, né? A localização geográfica. Tem nada a ver com ócio, com relaxamento, tem nada a ver com isso. E tem algumas pessoas querendo modificar, em vez de tirar o deitado e colocar abençoado. É uma coisa bonitinha, abençoado eternamente de berço esplêndido. Mas eu, por exemplo, não mexeria na obra do Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, botar um sorriso nela mais aberto para simbolizar a alegria. Não faria isso numa obra, seria uma profanação de uma obra que já está pronta e linda e se encaixou muito bem com a letra. Eu não faria isso. Eduardo Leal, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, espero que a gente siga por caminhos positivos aí quanto a esse sentido. Muito bom. Ser patriota não é só na Semana da Pátria, nem só no futebol. Deve ser uma prática diária de todos nós. E você ajude a fazer o programa Em Dia com a Educação. Mande sua sugestão ou crítica para canal.educação@hotmail.com. Muito obrigado e até o próximo programa.